Eu sou Nilci Fátima Trento Bortolini e faço parte da história dos 65 anos de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Hoje com a prefeita Nilci Fátima Trento Bortolini. Prefeita Nilci, seja bem-vinda novamente ao portal Minha Água Doce. A minha saudação, muito obrigada pela oportunidade. E eu também faço parte da história da Água Doce nos seus 65 anos de emancipação política administrativa. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Bem, eu então estou prefeita no município de Água Doce. Eu sou filha de Alberto Miguel Trento e Adores Zanata Trento, a quinta filha de uma família de 8 irmãos. Nasci, residi na linha Piaia, precisamente entre Coxo d'Água e linha Santa Catarina, que são duas comunidades próximas. Sou casada com Arcoelino João Bortolini, tenho uma filha Emília, um genro Paulo Henrique Zátera. Nilci tem uma filha e é casada com Arcoelino Bortolini. E a minha vida, na verdade, nasci lá na agricultura, fiquei em casa até 12 anos de idade, saí para estudar, morei com famílias, né, que na época não tinha transporte escolar, então teve essa questão também. Depois, quando teve a possibilidade de passar o ônibus para transporte escolar, lá no interior onde eu residia, então, por 2 ou 3 anos, o meu pai pagou o transporte escolar. Em 82, eu fiz um concurso para trabalhar na saúde, através da Secretaria de Estado da Saúde. Eu fui classificada e comecei a trabalhar dia 22 de novembro de 82. Eu tive a possibilidade de ser vereadora. Exerci mandato como vereadora somente por 2 anos, porque na época eu estava também como secretária municipal da saúde. Eu tive a oportunidade de estar secretária municipal da saúde por 3 vezes. Lembro muito bem da irmã Tereza, que coordenava todo o trabalho, a irmã Elza, a irmã Hortência também andava por lá, e o doutor Canseco, que sempre atendeu a população, fez o seu trabalho da melhor forma possível. Então foram experiências que fui agregando através da minha vida profissional. Lembro também que na época, na minha casa, muitas pessoas me procuravam, mesmo no final de semana, à noite, para aplicação de injeções, curativos, atendimentos, verificação de pressão, que era outra realidade. Hoje não se faz mais isso. Hoje precisa ter enfermeira responsável, técnicas de enfermagem, toda uma hierarquia dentro da questão da saúde. No município de Água Doce, eu tive a felicidade, a alegria de fazer parte desta história. Tem coisas que me marcaram muito na minha vida, e uma também, uma questão que me marcou muito, que nós fomos o primeiro município da região a adquirirmos uma unidade móvel de saúde. Por quê? Pelo entendimento da distância e a dificuldade de deslocamento das pessoas. Então nós, com a unidade de saúde, nós íamos atender nas mais diversas comunidades, as mais distantes comunidades, a exemplo do núcleo de colonização Jesuíno Mendes. Eu também estive vice-prefeita, fui vereadora, exerci por 2 anos, eu fui vice-prefeita 2005-2008,
onde nesta época também eu continuei trabalhando na saúde e depois eu estive prefeita, então, 2009 e 2012. Lembro que, como prefeita, teve muitas questões que a gente pôde avançar no município também, dar continuidade ao trabalho que vinha acontecendo, e algumas coisas que marcou muito a administração na época foi e é ainda a preocupação, dificuldades com a extensão territorial do município, que eu sempre falo, é uma prerrogativa positiva também de termos a extensão que temos, mas ela demanda de muita atenção. E na época nós compramos um britador, o qual veio ao encontro da necessidade realmente de melhorar as condições da estrada. Nós compramos na época também uma moto niveladora, nós compramos também outros equipamentos que vieram a se somar junto com os equipamentos que nós tínhamos, para que a gente pudesse então dar uma continuidade, uma melhoria, e assim a gente fez. A construção da escola de Três Pinheiros, porque lá nós não tínhamos escola. Na época também nós instalamos a unidade de saúde e de atendimento lá em Três Pinheiros, que está lá até hoje. Uma outra necessidade muito grande da época e que hoje ainda demanda de vagas, nós também construímos um maternal que fica junto à educação, à Estrelinha Azul, a creche, né? Nós fizemos as audiências públicas assim que eu assumi a administração. Teve a solicitação de muitas pessoas, solicitação de vereadores, para que a gente desse uma melhorada, que a gente pudesse revitalizar a praça, que ela se tornasse uma praça familiar, uma praça com mais claridade, com visibilidade, e foi desta forma que a gente fez, e a praça está até hoje aí, onde muitas famílias vão até a praça, fazemos eventos na praça. Então isso também foi uma coisa que me marcou muito. Nós tivemos também a questão da instalação da Polícia Rodoviária Federal na 153, a questão dos bombeiros. Nós doamos um lote para a Polícia Militar e eles construíram a Delegacia de Polícia. Outra questão que marcou muito também foi a instalação do primeiro CAPS, Centro Psicossocial de Água Doce, primeiro CAPS micro-regional, atendendo os municípios de Catanduvas, Três Etilhas e a sede em Água Doce. As primeiras academias de ginástica, os primeiros parques infantis também foram instalados na gestão 2009-2012. Também revitalizamos prédios públicos na época, lembro da prefeitura que foi feita toda uma reforma interna. Tivemos a experiência de viver toda a instalação do parque eólico. Aproveitando, prefeita, a respeito dos parques eólicos, existiu até uma aprovação e tal, um projeto para o parque eólico do Contestado. Isso está em andamento ou acabou sendo engavetado? Sim, na verdade esse projeto existe. Eu tive uma reunião com uma pessoa responsável pelo projeto, juntamente com o senador Jorginho Melo na época, aonde o que demandava na época? Precisava vender a energia. E a gente buscou agora informações, estamos retomando isso, o projeto parou, não é que o vento foi embora, não, o vento está ali, o potencial é existente e nós precisamos agora buscar novamente retomar toda essa questão desse projeto, porque ele é de uma importância muito grande. E lembro também que na época nós conseguimos atrair para Água Doce a empresa Escapamentos ou Ecometais, que está até hoje também no município, graças a Deus, bem sucedida, juntamente com a outra parte da Pioneiro, Escapamentos, enfim. Então esse foi meu primeiro ano de mandato. E agora o segundo? O segundo ano de mandato, então, o meu vice é o Adicir Zanata. Esse segundo ano de mandato, ele veio com muito desafio. Eu vim, sim, com mais conhecimento, com mais expertise, com mais segurança no trabalho. E nós assumimos uma administração pós-tornado, sim, mas também uma administração onde já vinha, lógico, toda uma questão da pandemia. Muitas dificuldades, prédios públicos com problemas devido à questão toda das intempéries, essas questões que aconteceram, e nós nos dedicamos muito a isso, porque eu entendo que nem sempre o mais difícil é construir
é organizar, é fazer as construções de prédios públicos, estabelecer equipamentos, máquinas, todas essas questões, mas sim é poder mantê-los em boas condições. Também, nesse viés que eu gosto de trabalhar, a gente busca parcerias com entidades, a gente busca fortalecer, a gente busca olhar o município, no mínimo, para 20 anos à frente, que é desta forma que nós temos que trabalhar. E nós, nessa gestão, nós já conseguimos, então, revitalizar a Casa da Cultura. A Prefeitura nós já pintamos, primando também sempre a questão do agro, a importância que isso tem no nosso município. Nós também revitalizamos, organizamos a Secretaria da Agricultura. Estamos finalizando a construção da escola no 1º de agosto, uma necessidade lá também. Estamos agora, retomamos a obra da creche nova, uma preocupação muito grande com esta obra, porque ela ficou parada por muito tempo, teve toda a sua problemática devido ao tornado, mas hoje está sendo então construída ou executando a obra lá para finalizar. Acredito que dentro deste ano nós conseguimos finalizar e, se Deus quiser, no início de 2024, que as nossas crianças possam então estar usufruindo daquele espaço também. Uma outra questão também que nós fizemos, que é a iluminação do campo de futebol. Nós fizemos a revitalização da passarela. Também nós estamos agora revitalizando o nosso centro de convivência. Nós estamos investindo muito também na parte social. Por isso que nós criamos a Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação, para podermos nos adequar diante das necessidades, dos requisitos do Estado e do Ministério também. Uma outra questão, que nós temos uma obra que está quase finalizada, que é o CRAS. O equipamento CRAS vai ter a sua sede própria. E um outro marco também que ficará desta administração são as melhorias que nós estamos fazendo no bairro que até então se chamava bairro Pedreira, hoje é o bairro Renascer, onde nós já construímos lá 5 unidades habitacionais, ainda tem outras para construir, adequar. Lá tinha um ponto de água só, um relógio com precárias condições, então hoje tem água, tem luz, tem as moradias, tem acesso e muito ainda precisamos melhorar. Temos lá também 15 unidades habitacionais, que foi unidades habitacionais dentro do programa SC Moradias. Por que Água Doce foi contemplado? Porque Água Doce está entre os 61 municípios com menor índice de IDH. Esse programa SC Mais Moradia eram 15 casas no valor de 75 mil cada, né, do governo do estado, e a prefeitura tinha que entrar com o terreno, certo? E daí foi aproveitado o mesmo espaço para fazer só um conjunto habitacional? Isso, exatamente, porque nesse espaço todo, nesse bairro, então, mais essas 15 unidades habitacionais, aproveitando que essas casas teriam que ser construídas num terreno público, né? E que posterior, assim que concluídas essas unidades habitacionais, quem que vai decidir para quem serão essas unidades habitacionais? Quem vai decidir isso são critérios sociais. Não é a prefeita que vai dizer para o João, para a Maria, para o tal, não. Isso são critérios estabelecidos através da assistência social, lógico, sempre pautados nas prerrogativas do programa SC Mais Moradia, com a aprovação do Conselho Municipal de Habitação. Então esse é um trabalho dentro da área social. Por isso que eu falo da importância que tem uma estrutura dentro do município também, onde agregue todas as causas sociais, as situações sociais, para que se possa atender da melhor forma possível. Agora tem a secretária da Assistência Social, Trabalho e Habitação, isso, né? Que é a Tânia Caron, e aquelas, tinha 18 famílias, se eu não me engano, lá na antiga Pedreira, 5 casas foram construídas, e as outras famílias lá, vai ser feito alguma coisa com a casa delas? Sim, 5 unidades já foram construídas, porque nós tínhamos que realocar para fazer a abertura da rua. Dentro dos critérios sociais, nós pretendemos também poder melhorar a qualidade daquelas outras unidades habitacionais também. Quando a senhora foi prefeita pelo primeiro mandato, Água Doce tinha mais de 7 mil habitantes.
Agora saiu o censo do IBGE 2022, 2023, neste ano que saiu o resultado, e Água Doce decaiu, 6.508 habitantes, né? Da nossa região a gente, no caso, caiu cerca de 7%, né? Foi o que mais caiu. A que se deve essa queda na população? Bom, essa queda da população, eu acredito assim, Água Doce, as famílias, uma vez tinham seus 8 filhos, 5 filhos, exemplo da minha família. Hoje as famílias têm menos filhos, tá? Essa é uma questão que algumas pessoas saíram de Água Doce também, foram trabalhar em outros locais. O que nós precisamos para atrair mais pessoas em Água Doce? Melhorar a questão habitacional, porque ninguém vem para o município residir se não tem unidades habitacionais. Dou um exemplo. Muitas pessoas hoje que estão trabalhando, passaram no concurso, que estão trabalhando na educação, na saúde ou em outros órgãos, residem aonde? Três Etilhas, Luzerna, Catanduvas, por quê? Não tem unidades habitacionais disponíveis aqui. Então a habitação, ela está em déficit, sim, nós precisamos melhorar isso. A questão de trazer indústrias, sim, vamos trazer indústria, precisamos trazer. A última que veio se estabelecer na cidade foi a Escapamentos, que está aí, e o nosso pessoal também sai em busca de emprego em outros locais. Mas o que nós temos que observar no nosso município? A população no interior também diminuiu, porque hoje o nosso interior, onde tinha famílias com 8, com 5, com 7 filhos, está um grande proprietário, fazendo seus plantios, tendo o seu empreendimento lá. Grandes negócios ou grandes empreendimentos estão acontecendo no perímetro rural, sim, são empresas rurais, aonde a família mesmo está tocando, porque hoje, aonde precisava 10 funcionários, por exemplo, uma leitaria, um aviário, hoje com toda essa questão de informatização, essa questão da tecnologia, diminuiu essa população. Como vamos fazer para aumentar o nosso número de habitantes em Água Doce? Depende só da prefeitura, do poder público? Não. Depende de uma sociedade como um todo. E a nossa extensão territorial, ela é um município onde a produção agrícola ela é bastante grande, onde as residências são distantes e depende de todos. Eu não tenho dizer para você assim, ou dizer para a população, o motivo é esse ou é esse. É um conjunto de fatores que a comunidade precisa se ater, precisa observar, para que juntos a gente possa fazer essa mudança no município. Mas não é culpa de uma administração, não é culpa de outra, não é culpa de outra. É a história do município. E também nós temos 40 famílias que hoje, por uma questão do censo, elas pertencem a Três Etilhas. Isso também, essa população, então, foi contada em Três Etilhas. Nós estamos fazendo a nossa parte para tentar reverter isso? Sim. E como estamos fazendo? O que nós podíamos fazer a nível de Estado já foi feito. Agora, o que nós estamos fazendo é a nível federal, em Brasília, com deputados, assessores, porque o que demanda, o que depende para regularizar isso é a tramitação de uma lei que ela está desde 2018 parada, adormecida lá, porque a gente sabe que tem muitos interesses por trás dessa lei, para que a gente possa, talvez, conseguir mudar essa história de Água Doce. Então esse é um fator que preocupa, sim, a prefeita Nilce, com certeza preocupou os outros prefeitos que me antecederam, e a gente precisa trabalhar de uma forma em conjunta, de uma forma num pensar em conjunto para o desenvolvimento de Água Doce. O censo 2010 que causou esse erro lá na região da linha Piaia, Coxo d'Água, né? Ele já contou aquela população de 2010 para Três Etilhas. Então, essa população ela já não estava no censo de 2010 e pertencente a Água Doce. Agora, o outro caso, prefeita, é o assentamento Santa Rita, por exemplo, é um que houve um acordo na época entre a senhora e a prefeita Giza, né, de Catanduvas, não foi? Não, assim, uma questão é certa. Nunca houve acordo entre prefeita Nilce e prefeita Giza nenhum. Isso é um equívoco gravíssimo de quem está falando isso. O que houve na época, assentamento Santa Rita, são 8, 10 famílias que estavam lá numa questão que essas famílias queriam pertencer para Catanduvas ou de Catanduvas pertencer para Água Doce.
Mas essas 8, 10 famílias, elas não representam essa defasagem da população no censo. E não foi um desejo da prefeita Nilce, não foi um desejo da prefeita Giza Giacomini na época, mas sim uma tomada de decisão da própria comunidade. Tanto é que o assentamento Santa Rita, ao entender da população, ele sempre pertenceu a Catanduvas, embora a gente sabe que ele utilizou uma parte de um terreno que era de Água Doce. Então, mas não houve acordo de prefeitas de forma nenhuma. E agora, no início deste ano, teve um abaixo-assinado do assentamento 9 de novembro, algo parecido para pertencer à Vargem Bonita. A senhora tomou conhecimento disso? Eu tomei conhecimento disso através da prefeita de Vargem Bonita, Rosa Márcia, a qual ninguém veio falar com a prefeita Nilce, nem com a Rosa Márcia. O pessoal chegou num dia lá na prefeitura e apresentou para ela um baixo-assinado, e conversando com o pessoal do assentamento, eles fizeram isso, não sei porquê, qual o desejo deles, enfim, mas divisas consolidadas são divisas consolidadas. Isso a prefeita Rosa Márcia fala, e a prefeita Nilce também fala. O que é de Água Doce é de Água Doce, o que é de Vargem Bonita é de Vargem Bonita, o que é de Catanduvas é de Catanduvas. Divisas consolidadas são divisas consolidadas. Então essa questão tem muita falácia no meio disso e tal, mas de concreto mesmo não tem nada. Prefeita, o que a senhora lembra nesses 65 anos de Água Doce? A senhora é aqui de Água Doce mesmo, né? Como que era inicialmente a Água Doce, assim? Eu lembro muito da minha infância a questão da dificuldade para chegar até a escola. A gente ia para a escola a pé, a gente não tinha transporte escolar. Hoje tem transporte escolar. Quando eu vim estudar no RUT, eu precisei sair de casa, morar com famílias, para que eu pudesse estudar, porque era um desejo que eu tinha. Depois, com o tempo, passou a ter transporte escolar, onde meu pai precisava pagar. Hoje o transporte escolar ele é gratuito, então só não estuda, não vai para a escola quem não quer. Outra questão também era até a dificuldade, o conhecimento, a possibilidade das pessoas se deslocarem lá das comunidades e vir para a cidade, para poderem ser atendidas. Fosse no banco, na saúde, tinha muita dificuldade. Uma coisa que eu lembro muito também, que quando eu comecei a trabalhar em 82, tinha 33 comunidades que nós atendíamos. Na época, a questão de carros era precária, a saúde, a educação, a agricultura, era o Estado que geria isso, fazia o gerenciamento, e depois que aconteceu toda a municipalização. Nós demorávamos praticamente 2 semanas para fazer toda a vacinação no interior do município. Hoje, com todas as facilidades, veículos, materiais descartáveis, equipamentos, facilita muito, é muito mais rápido, é muito mais ágil. Uma coisa que me marcou muito, quando a senhora Dona Odila Barpe era professora lá da Escola do Coxo d'Água, Escola Isolada Estadual do Coxo d'Água, que foi onde eu estudei. Ela preparava a merenda em casa, ela com mais os alunos maiores, com as panelas, levavam a merenda para a escola. E não era toda essa facilidade, todas essas variedades que tem hoje, eram outras épocas. Então isso também, eu lembro muito dessa questão. E, enfim, são coisas que a gente lembra também da forma com que era o nosso município, as estradas do nosso município. Então tudo evoluiu, tudo cresceu e precisa ser assim. São coisas que eu lembro da minha infância. Lembro que se a gente saía de casa para vir para a cidade, tinha que vir a pé. Ou tinha também, na época tinha um ônibus que se chamava Empresa Catânio. Lembro que em 82, quando eu fui prestar o meu concurso em Joaçaba, eu tinha dificuldade, eu não sabia ir para Joaçaba. Eu, juntamente com a minha colega Vânia Zátera, na época eu lembro, a gente chegou em Joaçaba, a gente precisou pegar um táxi para ir até na universidade, porque a gente não sabia. Nós não sabíamos, então não tinha todos os acessos que tem hoje. E eu acredito muito nesse município de Água Doce, pelo seu potencial, pela sua população, embora a gente sabe que o número de habitantes diminuiu,
temos que buscar saber o porquê, não é questão de uma administração ou de outra, mas precisa que a Água Doce se dê as mãos, trabalhe de uma forma muito em conjunto, para que a gente possa realmente atrair novos empreendimentos, novos investimentos no município e, claro, melhorar a questão habitacional, ter habitação disponível, educação com qualidade, vagas de creche também. Se não tem vaga para pessoas colocarem suas crianças na creche, também dificulta. Distrito Industrial, se pensa em algo desse tipo? Sim, Distrito Industrial está no nosso plano de governo. Nós vamos adquirir um terreno, sim, porque é um quesito que poderá estar atraindo pessoas para o município. Então, isso está no nosso plano de governo. Outra questão, bem rapidamente, questão do saneamento básico. A Água Doce não tem 1% de esgoto tratado. O contrário da Casan já está prestes a... Exatamente. Se pensa em renovar ou se pensa em buscar uma alternativa pública-privada justamente pela questão do saneamento básico, uma vez que a Casan não tem condições de fazer o esgoto? Sim, saneamento básico em Água Doce é uma situação, uma problemática muito grande. Lá na outra administração, ou mesmo antes, a gente já vinha trabalhando a questão junto à Funasa. Nós não tivemos êxito por N situações. Bem lembrado que nós estamos nessa tramitação com a Casan, a gente já tem tratativa, tem a Ares, que é o consórcio também que está trabalhando conosco, e nós temos já uma pesquisa que foi feita da forma com que nós vamos trabalhar. A Casan precisa ser parceira, tanto é que lá no bairro Renascer nós já trabalhamos da forma adequada para a coleta individual da parte do esgoto sanitário, onde a Casan também tem uma proposta de trabalho, onde terá um local, seja em Água Doce ou fora de Água Doce, onde a Casan tem também a parceria, né, os seus convênios, seus contratos, enfim, para que a gente possa, então, de uma forma individualizada, absorver toda essa lama, essa questão do esgoto e tratar também num local apropriado. Os 2 loteamentos aprovados, qual a questão deles? Aquele dos Mendes e aquele lá no Balestrin? Sim, eu sei que está tramitando, tem toda essa questão do esgotamento, que eu não tenho clareza 100% de que forma está, porque eles não estão, nenhum nem outro, 100% aprovados, por ter realmente algumas questões ainda dessa questão sanitária também. Então, prefeita, para finalizar, o que a senhora acha dessa série documental que conta a história dos 65 anos de Água Doce? Bom, eu vejo que é uma oportunidade das pessoas poderem falar um pouquinho a respeito do município, um pouco daquilo que fizeram, é uma série importante, e dizer que todas as pessoas de Água Doce, todas as que passaram, seja no privado, no público, secretários, vereadores, servidores, todos têm uma história. Todos os prefeitos que passaram aqui têm a sua história, o seu jeito de ser, o seu jeito de administrar, no seu tempo, no seu espaço. Então, o meu respeito, o meu reconhecimento, o meu carinho a todos os que passaram. Estar prefeito é um período, como todos os que me antecederam, e a gente sabe que a vida do município, ela precisa continuar. A vida das pessoas acontece no município. E, então, mais uma vez, parabenizá-lo por essa série, poder dar a oportunidade das pessoas falar, porque através dessas falas, muitas ideias poderão estar surgindo também, muitas coisas poderão estar sendo lembradas de como era. E eu diria, para finalizar, como John Kennedy, não bastam os esforços e a coragem, senão se tem um propósito, uma direção. Então nós precisamos ver o município como uma cidade próspera, uma cidade que tem um potencial gigante, onde o seu capital maior são as pessoas. Que conta a história, a labuta, o desenvolvimento e o orgulho de uma comunidade fraterna. A modernização deste ícone da cultura e história local reverencia o desenvolvimento da terra e o respeito à memória dos que, com esforço e empenho, dedicaram suas vidas à prosperidade do seu recanto. Praça João Macanhã, em Água Doce,
além de cartão postal, é considerada a enciclopédia viva da história e do desenvolvimento do lugar. A Praça João Macanhã simboliza a união, a alegria, trabalho e desenvolvimento da gente e do município de Água Doce. Antes de sua criação, o local era ponto de encontros e eventos que celebravam a fé, esportes, lazer e cultura. Um pedido da comunidade foi para que a administração pudesse estar adequando, melhorando esse espaço, dando mais vida nesse espaço, nesse local também. Chegamos ao 19º episódio da nossa série documental sobre os 65 anos de Água Doce. E ainda tem mais episódios inéditos vindo por aí. Contribua com o nosso trabalho, faça um Pix e ajude o Minha Água Doce a continuar contando a história de Água Doce. Portal Minha Água Doce, há 8 anos, contribuindo com a história de Água Doce e região.